Boa noite. É com muita alegria, mas também com muita responsabilidade, o estudo desse tema, dessa página tão bonita que nos fala da aproximação de Jesus a nós, ou melhor, da nossa aproximação a Jesus, porque Jesus não se distancia. Nós, com o nosso pensamento, com os nossos atos, com a nossa correria, é que dedicamos muito pouco tempo do nosso pensamento, mas principalmente da nossa ação a Jesus. E essa página nos fala de uma forma tão delicada da aproximação a Jesus e refere-se ao Natal. Essa época em que nós relembramos o nascimento de Jesus e, de certa forma, ainda não estamos com o pensamento totalmente crístico, enfeitamos as casas, iluminamos, ficamos um pouco mais doces, queremos fazer o bem, nós nos sensibilizamos mais com a miséria do próximo. É um dia em que nós escolhemos pensar em Jesus, mas esse ato deveria ser cotidiano, deveria ser diário. Jesus não está próximo de nós apenas no dia 25 de dezembro. A nossa comemoração do Natal deveria ser diária. O nosso presente deveria ser a nossa ação pautada nos valores do Cristo. E a página nos traz de forma muito bonita que o Natal nos traz a lembrança de um período de luz que chegou à humanidade para que ela descobrisse que podia amar a todos aqueles que convivem na Terra. Nós podemos amar a todos que convivem na Terra. Aliás, não podemos, nós precisamos. Isso é urgente. É necessário que nós tomemos essa atitude do amor o mais rápido possível, para que consigamos virar, digamos assim, virar esse jogo de dores, de desilusões, de lágrimas, de culpas que nós carregamos e que podemos aliviar quando pararmos de ter a timidez de amar. Um ato que parece tão simples, mas que engloba tanta coisa. O amor é o nosso princípio e o nosso fim. Isso nós não podemos negar. Nós nascemos do amor e o nosso objetivo, a nossa fatalidade é alcançar o amor. Nós estamos sempre amparados por esse sentimento que se desdobra em tantos outros que nós vamos nomeando, porque ainda não conseguimos sentir o amor na sua plenitude. Então a página vai desmembrando para nós todos esses sentimentos. Jesus é o grande mestre dos conceitos de paz. É uma forma de amor. A paz é uma forma de expressar que eu estou bem. E eu estando bem, eu não posso querer o mal ao outro. Eu estando bem, eu quero o bem do outro. A paz é o silêncio do meu coração. Não é a inércia, mas é o silêncio para que eu paute uma ação equilibrada durante a minha existência. Tem uma frase que a gente vê muito, eu nem sei de quem é, que não basta apenas existir, nós precisamos viver. E Jesus nos fala da vida em abundância. O que é essa vida em abundância? É uma vida com esse amor. É uma vida com paz. O problema é que nós consideramos paz, talvez de ir para uma montanha no Tibete. Eu sei que às vezes dá vontade, o mundo às vezes é um pouco barulhento, tem muita gente falando, muita informação que não nos interessa e não sabemos filtrar. E às vezes nós achamos que paz é isso mesmo, que precisamos ficar um tempinho lá no Tibete. Mas se formos uma hora, nós vamos falar, e a TV a cabo? E o som? Nossa, e aquela comida que só vende lá na cidade? Porque a paz não é um conceito exterior. Ela precisa ser um conceito interior que me permita estar em paz
em meio a todo o caos em que nós nos encontramos. É essa ação que nós precisamos fazer, de não abraçar o caos, mas de cultivar a paz interna e fazer a modificação no ambiente em que eu me encontro. Mas para isso eu preciso entender esse pequeno conceito que se insere na grande palavra amor, no grande sentimento amor, para que eu tenha uma atitude pacífica. Atitude pacífica, muitas vezes nós confundimos com atitude passiva. E não é uma atitude passiva, mas é uma atitude que nos faz lutar pela paz para todos. Pelo conseguir deitar a cabeça à noite num travesseiro e dormir. Pela consciência pacífica de que o outro tem o que comer. Pela consciência de que o outro tem onde morar. De que o outro está bem. Porque não haverá paz para ninguém enquanto não houver paz para todos. A página continua do amor, do equilíbrio. O equilíbrio, essa palavrinha para nós é quase um terror, né? Porque nós vivemos meio numa corda bamba, sentimental e psíquica. Uma hora eu estou de bom humor, uma hora eu estou de mal, uma hora eu falo bem com alguém, uma outra eu falo com outro. Por que será que nós ainda somos tão instáveis? Por que será que nós ainda não conseguimos ter um comportamento reto? Seguir o que é chamado do caminho do meio, um comportamento equilibrado. Porque ainda estamos a caminho. Ainda estamos no caminho do progresso. Ainda estamos construindo o que nós somos e o que seremos. Então é normal que nós tomemos atitudes errôneas. Mas não é normal que nós não a modifiquemos. Que nós a tornemos normal no nosso cotidiano. Eu vi que certa coisa magoou alguém, vou modificar. Tentei modificar, mas magoei de novo, vou persistir. Uma das grandes coisas na nossa encarnação que precisamos tomar é coerência, afeto, metas. Se eu sou cristã, se eu sigo os valores do Cristo, eu quero o quê? Do que Cristo me falava? Do amor. E qual o meu caminho para alcançar esse amor que o Cristo falava? Porque quando nós lemos as palavras do Cristo, ou quando alguém nos fala do Cristo, nós encontramos essa paz que eu estava falando. Parece até que nós estamos sozinhos no Tibete, né? Naquele silêncio, naquela paz, no bem-estar. Então, como eu vou traçar essas metas, esse plano de ação para alcançar o amor do Cristo? E a página nos traz de uma forma que parece até engraçada, mas é muito interessante, o nosso conceito de ver Cristo como num gabinete. É o nosso limite mesmo. É o nosso limite de não conseguirmos compreender, como nos diz o livro dos Espíritos, Deus por completo. Então nós vemos como se Deus fosse o presidente, Jesus o governador e nós os governados. E a página faz essa aproximação tão grande. Tira essa nossa ideia do Jesus burocrata, mas de Jesus como um homem que esteve aqui e fez, para que nós tomemos como exemplo a ação, o temos que fazer, o estímulo para iniciarmos essa nova caminhada do sentir bem, do estar próximo a Jesus, não apenas um dia no ano, da modificação do meu comportamento. A página nos traz o Jesus humano, o Jesus que se preocupa, o Jesus que não é o governador com a caneta na mão e que diz, Ana faz isso, Ana você foi demitida por isso. Não, traz o Jesus com amor. Como é que nós vamos traçar essa caminhada? Temos que criar metas. Temos que ter princípios. Temos que ser fiéis ao que dizemos e ao que acreditamos.
Parece difícil, mas não é. É como um planejamento mesmo. É demorado. É trabalhoso. É cansativo. Nosso trabalho não dá certo todos os dias. Mas vale a pena. Vale a pena. E se nós formos criar essas metas, a primeira é alcançar os valores morais de Jesus. E isso nós temos um trabalho a menos, porque deixaram para nós temos no Evangelho. Amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí eu preciso me perguntar, eu me amo? Eu preciso me perguntar isso. Eu me conheço? Porque eu não posso amar o que eu não conheço. E só nessa intervenção de me autoconhecer, eu já vou sentir bastante dor e ter bastante trabalho para me autoaperfeiçoar. Mas precisamos fazer isso. Precisamos ser sinceros, coerentes, honestos conosco, para dizer, não, isso eu ainda não superei, isso eu não consigo. Eu vou começar melhorando esse defeitinho aqui. Coisas que são nossas. Coisas que Jesus tem a paciência de esperar, mas quer ver o esforço. Tem uma frase muito bonita aqui. Para que em nosso coração haja o sentido perfeito, diga-se de passagem, de que está ao alcance de nossos espíritos o esforço para alcançarmos a paz e o equilíbrio de Jesus. O esforço para alcançarmos. Não diz que está ao nosso alcance a paz, mas que nós precisamos alcançá-la. Nós precisamos fazer esse trabalho. Não vamos recebê-lo de mão beijada, seria contra as leis naturais. Seria contra nós começarmos a não fazer nada e a fazer os médicos. Agora não. Agora nós fazemos o nosso esforço. Olha como é gratificante. O Evangelho vem nos trazendo esse esclarecimento. Mas por onde começar? Autoconhecimento. Autoconhecimento é fundamental para que eu conserte em mim o defeito que eu vejo no outro. Coerência. Se eu estou numa casa espírita, se eu estou numa igreja, se eu falo de Cristo, eu tenho que ter coerência nos meus atos. Eu não posso fugir da honestidade, do amor, do esforço, do sacrifício, da afetividade. Muitas vezes nós criamos regras muito rígidas e a afetividade se perde por aí. Tem um princípio muito bonito, que é o princípio do não ferir. Eu estudei por muito tempo o princípio do não ferir, até para um trabalho profissional. E o princípio do não ferir parece uma não ação. Parece que não vou fazer nada para não ferir ninguém. Mas o não fazer nada, quantas vezes fere ou permite que fira o próximo. Então, o princípio de não ferir vai fazer com que eu reflita antes de falar, com que eu use o meu tom de voz de forma doce, com que eu pense que a minha ação, seja ela qual for, pode ferir o próximo. E quando eu digo seja ela qual for, eu posso dizer beber um copo d'água, jogar no lixo e pegar outro. Fere o ambiente. Eu posso dizer olhar para a pessoa, dar um bom dia muito sério e não perguntar. A gente tem o hábito de falar, tudo bem? E não espera a resposta. Tudo bem, espera a resposta. É um ato de não ferir, o querer ouvir o próximo. A gente via Jesus sempre reunido, né? Gostava de conversar. Coisa boa, conhecer o próximo.
para que nós não consigamos, que isso tem que nos doer. Tem que nos doer quando nós machucamos o outro. Nós temos que ter a consciência. Muitas vezes machucamos sem saber, mas precisamos ter a consciência da nossa responsabilidade. Somos de espírito um pouco adolescente, mas já estamos entrando numa maturidade. Já sabemos do que o nosso planeta precisa. Já sabemos do que nós precisamos. Já sabemos como o outro precisa de afeto para crescer. Tem gente que fala com planta, mas não fala com o vizinho. Eu falo com as plantas também, gente, mas falo com o vizinho. Tem gente que fala com o bicho, mas não se ajoelha para falar com a criança. Tem gente que aprende com todo mundo, mas não vê o conhecimento de quem não estudou e constrói um mundo inteiro que nos alimenta, que nos abriga. Olha, isso a gente só falou da afetividade, de ter sentimento com o próximo. A gente só falou do não ferir, do não passar e fingir que não viu o outro. Coisa feia, gente. Todo mundo percebe isso quando a gente faz isso. É sério, todo mundo percebe. Dar um bom dia. Pensar que o outro está de cara feia, que talvez esteja com um problema. Deixar de ser tão sério. O outro está de cara feia, conta uma piadinha. Oferece um café. Chama para sentar. Vamos já abrir esse coração endurecido, que é isso, gente? Mas não só agora no Natal. Vamos deixar essas luzes que nós iluminamos as nossas casas não serem físicas, mas virem de nós para o outro. E aprender a ter humildade de receber a luz que vem do outro para nós também. Que às vezes nós nos achamos espiritualmente muito elevados. Mas a página nos fala do quanto Jesus nos olha de forma sincera. Olha a importância da coerência e da honestidade aí. Os dois outros princípios que precisamos de adotar. Se eu estudo o Evangelho, eu tenho que ser coerente. Mas eu não sou. Ainda não consigo em tudo, mas você em alguma coisa. Vamos pegar um ponto. Esse eu já consigo trabalhar. Marca lá em verde, se precisar, faz um planejamento anual de evolução espiritual. Olha, eu não sei o que ia ser o meu esse ano, mas tá bom. Vamos tentar para o ano que vem. Vamos trazer tudo verdinho, todo mundo. Esse ano, eu não vou ver, eu vou ler o arqueiro, a trave no olho do outro. Vamos ver lá, prestar mais atenção nos nossos defeitos que no defeito do próximo. A gente vai estar ocupado o ano inteiro. Porque é egoísmo, é vaidade, é mau humor, é ser ranzinza, é ser ingrato. Quantas coisas nós conseguimos num dia inteiro. Nós conseguimos fazer isso tudo. Ou seja, eu estou sendo coerente com o Evangelho que eu prego. Eu estou sendo coerente com o Evangelho que eu leio toda a noite antes de descansar o meu corpo físico. Eu estou sendo honesta comigo? Eu acho ainda estou nos tempos milenares de que lendo o Evangelho Jesus disse, nossa, ela fez a prece, os erros dela vão ser apagados. Não. A cada erro cometido, nova prova aplicada. Vamos com professores aqui na bancada, sabem disso. Mas Jesus é bom, não é que nem professor. Não faz aquela prova de recuperação mais difícil. Nos dá outra chance. E nós começamos do início a estudar o conteúdo, a fazer de novo, com toda a condição. E nós reclamamos, ai, mas minha vida é muito difícil para isso. Foi escolhida por nós. É exatamente a condição que eu necessitava para passar por essa prova. Elas doem, doem. As provas doem. Não vou dizer que não dói. E nós ficamos naquele desespero danado.
precisamos ter o equilíbrio, a paz, centrar o que eu vou fazer agora diante desse obstáculo, não estando desamparada, não estando Jesus, como já dissemos, num gabinete longe de mim, tendo os bons espíritos em minha companhia, errando muito, mas sendo sincera com o aprendizado do Evangelho. Errando muito, mas trabalhando a bondade, a humildade, trabalhando que eu erro, não sou um espírito perfeito, senão não estava aqui. E a prova vai se superar. Temos que ter confiança. Nós falamos tanto de fé, e nos momentos em que precisamos dela, acho que ela vira só uma palavra escrita. A vida dói. Viver dói. Tem uma frase que é o crescer dói. Dói muito. Porque nós precisamos mexer em valores que estavam ali estáticos. Fisiologicamente, crescer dói, porque o osso precisa esticar. Imagina, nós temos que esticar todos os nossos preconceitos, todos os nossos medos, todas as nossas mágoas, e transformá-las em amor não é fácil. Mas estamos amparados, estamos juntos, estamos preparados. Não podemos mais dizer, eu não consigo. Agora é dizer, eu vou fazer. Continuando aqui na página, Jesus fala do trabalho. Jesus fala do trabalho também, mas a página. Jesus é o grande mestre dos conceitos de paz, do equilíbrio, do trabalho. Trabalho, nossa, como a gente reclama, né? Eu reclamo todo dia de manhã, nossa, tem que acordar cedo. Mas como o trabalho é uma frase que de vez em quando me irrita, porque eu gosto de dormir até tarde. Trabalho enobrece o homem. Enobrece. Por quê? Porque o trabalho faz com que eu esteja perto do outro. O trabalho faz com que a minha criatividade seja desenvolvida. Faz com que eu seja útil à sociedade, à humanidade, ao progresso da humanidade. Mas aí eu penso, caramba, mas tem 12 milhões de desempregados. Porque nós só vemos o trabalho como trabalho formal. E aquela mãe que está dando atenção ao filho? E aquela pessoa que está fazendo a sua comidinha, para quando nós chegamos no nosso trabalho formal cansados, temos já algo que acalente o nosso estômago e coração. E quem arruma a casa, olha a responsabilidade de manter uma psicosfera limpa. Quem lava a louça. Nós temos essa ideia fixa de que o trabalho tem que ser o trabalho formal. Ele deve estar livre a todos, óbvio, tem que haver disponibilidade a todos. Mas temos que começar a perceber, a ter a delicadeza de saber que em casa se trabalha muito, que educar um espírito gerado ou adotado por nós é trabalho, e árduo, trabalho difícil. Que cozinhar é trabalho dos que têm mais responsabilidade. Então, não digam que não tem como exercer a parte do trabalho. Todos nós trabalhamos. Do trabalho, da ação no bem. A ação no bem que deve ser. A nossa existência precisa ser pautada na ação no bem. Todo o nosso ato deve ser um ato voltado ao bem. Aí nós voltamos ao conceito do não ferir. Toda a nossa ação deve ter um propósito maior. Nunca um propósito que venha a prejudicar, seja o que for. Quando nós agimos, temos que ter equilíbrio, temos que ter a paz que falamos, temos que ter consciência. Nós agimos de forma muito inconsciente ainda, muito emergencial,
num mundo em que o tempo é curto. Então nós queremos correr, fazer de qualquer jeito. Não. A ação no bem, ela tem que ser feita com amor. Ela precisa ser feita com honestidade. Precisa ser feita olho no olho. Precisa de disciplina, autodisciplina. Quando nós lidamos com outros espíritos, e muitas vezes nós achamos que só lidamos com espíritos desencarnados, mas não, ao lidarmos um com o outro, é um convívio de espíritos encarnados. Temos que considerar a história de cada um, o afeto de cada um, a dor e a alegria que cada um tem para oferecer. Então, a ação no bem, ela precisa ser sincera. Ela não pode ser aquele pedaço de tempo que eu digo, só fiz besteira a semana inteira, agora vou fazer uma coisa boa. Não. O nosso trabalho deve ser uma ação no bem. A nossa prece deve ser uma ação no bem. O nosso olhar precisa ser uma ação no bem. A nossa fala tem que ser necessariamente uma ação para o bem. Mas, acima de tudo, a minha fala precisa estar coerente com o meu sentimento de bem. Porque falar do bem, com o coração ainda magoado, ainda maculado por sentimentos de dor, de culpa, de vingança, de ódio, são só as palavras que saem. Olha a importância do autoconhecimento, para que tenhamos uma ação sincera no bem. Entretanto, não se pode olhar para Jesus apenas vendo-o como mestre. Precisamos também vê-lo como homem. E por que devemos vê-lo como homem? Nós já falamos sobre isso, mas é muito importante, porque nós temos essa ideia de um Jesus longínquo, de um Jesus muito distante, do qual nunca vamos alcançar alguns valores e desanimamos. Mas fomos nós que criamos esse distanciamento. Porque a cada ação no bem, a cada ato de amor, a cada prece, nós estamos nos aproximando de Jesus. Nós precisamos ter essa consciência de que estamos amparados o tempo todo. E que de vez em quando, graças ao nosso livre-arbítrio, que devemos ter muita gratidão por tê-lo, e para isso precisamos da consciência para usá-lo, de vez em quando nós saímos um pouquinho do caminho e dizemos, nossa, mas Jesus vai permitir? Óbvio que vai. Já viram o pai quando a criança está andando de bicicleta, ela vai meio de ladinho, o pai vai deixando, porque o mérito, a evolução, é que nós encontramos o equilíbrio por nós mesmos. Ou vamos andar de rodinha na bicicleta a encarnação toda? Não podemos. Então é muito importante que nós vejamos Jesus como alguém mais próximo. Que nós façamos a prece. Quantas vezes nós fazemos nossa prece de forma como se fosse apenas jogada ao ar? E é um momento em que eu alimento o meu coração. É um momento em que eu reflito até sobre o que eu estou pedindo. É um momento em que eu valorizo sobre o que eu estou agradecendo. É um momento em que eu contemplo. Contemplar é um ato tão distante da nossa existência. Contemplar, ver no outro um espírito em evolução, um espírito num caminho bonito, um espírito que, apesar de todas as dificuldades, ainda está aqui no plano terreno, tentando fazer um novo caminho. Contemplar esse planeta que Jesus nos ofereceu, deixou na nossa responsabilidade, para que nós mantenhamos a saúde, a paz e a harmonia entre nós. Contemplar as palavras do Evangelho.
Não só ler, contemplá-las. São bonitas. São muito bonitas. Contemplar essa página que recebemos hoje. O ato de admiração é um ato de agradecimento. E nós nas preces muito pedimos e pouco agradecemos. Vamos pedir força para agir, força para nos modificarmos, força para que possamos nos pautar no bem, no amor. Mas vamos agradecer e ver o quanto é bonita essa existência. Com dores, sim, com dores, com muitas. Mas com alegrias, sim, com muitas também. Vou passar um pouco mais à frente aqui. Não é assim, Jesus não age desse modo conosco. Se é bem verdade que nem sempre chega à superfície da terra, é patente que chega às regiões próximas, ausculta as nossas necessidades, sabe dos nossos problemas, vê as regiões que estão alcançando um pouco mais de paz e de equilíbrio e observa as conflagradas, ao mesmo tempo que sabe quem são os causadores dos desacertos da humanidade. Não precisamos ficar apontando, gente. Jesus sabe. É a nossa responsabilidade, a participação social mas nunca a difamação do outro. Jesus sabe, assim como sabe dos nossos atos. E se ele chega até o ponto de conhecer o móvel das nossas ações, não poderia fazê-lo de dentro de um gabinete celestial, mas sim chegando até a criatura humana, que afinal de contas é o seu centro de ação, seu centro de interesse está no ser humano. Coletivamente ou individualmente, somos de interesse para Jesus. Olha a nossa responsabilidade. Somos de interesse para Jesus. E o que estamos oferecendo? Porque nós temos condições de oferecer o que há de mais belo em nós. Nós temos condições de oferecer o que há de mais sublime na humanidade. Será que é isso que nós estamos oferecendo em gratidão a tudo que recebemos? E é bom que a humanidade recorde que ela, sendo o centro de interesse de um espírito de tal envergadura, que esta mesma humanidade, ou cada uma de nós, aprenda a valorizar este amparo, esta observação, este socorro. O agradecimento, a gratidão. Gratidão é uma palavra que está na moda, mas muitas vezes nós usamos muito de forma banal. A gratidão, ela precisa ser sincera. A gratidão por estar encarnada nesse corpo que permite que eu evolua através das minhas provas. A gratidão e a honradez de encontrar espíritos que dividem esse tempo de existência comigo. A gratidão de ter encontrado uma doutrina que ampara e mede minhas atitudes com coerência, com honestidade e com amor, fazendo com que eu ande mais no caminho do equilíbrio. Que responsabilidade essa página nos traz. Por isso ela é tão bonita. Ela nos faz a comunhão do amor da criação de Deus ao nosso sentimento. Que isso nos falta. Nos falta sentir que nós somos parte de algo muito bonito. Nós colocamos muito em evidência as coisas feias do mundo, as coisas feias da humanidade, mas nós deixamos de lado coisas maravilhosas que devem estar presentes, que devem pautar muitas das nossas ações. Na sequência da nossa vida e da vida de todos, podemos observar momentos de intervenção clara, ostensivamente direcionadas para que nossas almas não se perturbam e não se percam. Tudo isto é trabalho de Jesus,
E nós precisamos valorizar intimamente esse socorro. Tal socorro é feito com um objetivo também bastante claro, para que nós nos transformemos, para que nos melhoremos, para que aprendamos a fazer o máximo possível pelo progresso. Então Jesus nos dá esse socorro, alivia a nossa dor, que às vezes talvez merecêssemos que fosse um pouquinho maior, para que nós trabalhemos pelo progresso. Mas a frase continua. Mas também devemos nos interessar pelo progresso das criaturas ao nosso lado. Que coisa bonita. Jesus, um espírito da envergadura que tinha, quando esteve na terra, se aproximou muito diferenciada da nossa, porque se preocupava em deixar o caminho do progresso para o outro, porque se preocupava com o progresso de uma humanidade que ainda estava por vir. Jesus em nenhum momento se ausentou, se deu ao luxo de fugir da responsabilidade que é trabalhar pelo progresso do próximo, que não é só responsabilidade, é alegria também. Como é bom nós vermos alguém progredir. Como é bom nós vermos alguém mudar, mas não mudar do jeito que eu quero. Essa é a outra meta que nós temos que alcançar. O de achar que os nossos princípios têm que ser os de todo mundo. Quantas vezes nós vemos, nós condenamos, nós censuramos, criticamos, porque eu acho que tal pessoa teria que ser igual a mim. E quais são as palavras de Jesus? Se teus olhos são motivo de escândalo, arranca-os. Vamos ver o bem, vamos ver o belo, vamos ver o que existe, vamos trazer os valores de Jesus para o nosso cotidiano. Não pode ser uma coisa distante, não pode ser um valor que eu utilizo no sábado, às 5 e às 7 horas da noite, no domingo, na obra social. Eu preciso fazer desses valores algo meu. Está fisiologicamente em mim, para que eu utilize em cada ação, para que eu erre cada vez menos, para que eu auxilie o meu progresso e do próximo. E aí nós achamos, nossa, isso é muito caridoso. Não é, isso é para nós. Esse é o nosso progresso. O que eu posso fazer pelo outro? Porque eu estarei fazendo por mim. Tudo isto é trabalho de Jesus e nós precisamos valorizar intimamente esse socorro. Essa parte já li, desculpa, gente. Este objetivo tão claro aos olhos da espiritualidade da estação de Jesus precisa ficar definido nas mentes, no sentimento de todos, particularmente dos espíritas. Quando eu li essa parte, eu fiquei me perguntando, por que particularmente dos espíritas? E aí é só continuar lendo, né? Porque como espíritas, somos herdeiros da tradição de amor ao próximo que Jesus nos legou. Eu acredito que o Espiritismo talvez seja uma das religiões mais fervorosas, uma das doutrinas mais fervorosas, mas não no sentido de querer convencer, não no sentido de abandonarmos as nossas vidas sociais para viver apenas uma vida pautada na religião, mas no sentido do Espiritismo colocar os valores do Cristo em ação a cada minuto da nossa vivência, a cada segundo. No sentido de ser a única doutrina que veio nos falar da importância que é a geração do meu pensamento e da responsabilidade que eu tenho. No sentido de que eu devo me modificar e não esperar a modificação do outro para que eu me sinta bem.
Por isso, nós temos aqui essa frasezinha, particularmente dos espíritas. É uma responsabilidade grande quando você diz, sou espírita. Se assume, não para o outro, para nós, sou espírita. E a minha conduta? Ela é cristã? Tem que começar nisso. Minha conduta é cristã? A minha conduta condiz com a doutrina espírita? O Espiritismo nos traz essa responsabilidade. Tenho certeza que todo mundo aqui já passou por alguma situação que dizem, ela é espírita. Eu passei por uma situação interessante num local de trabalho, onde eu entrei num ambiente novo e a pessoa disse, eu te conheço. E eu conheci a pessoa por outros motivos, né, de ouvir falar. E ela dizia, eu te conheço, mas não estou lembrando do seu rosto. Mas eu escutei pela internet você falando no CELD. Olha a responsabilidade que nós temos, cada um aqui, de dizer que está na casa de Leon Denis. Era uma pessoa que nunca tinha me visto. E isso acontece com todos nós. Quando nós dizemos que somos espíritas, nós temos que conhecer o espiritismo. E qual é a nossa responsabilidade? De estudar. Porque a casa oferece o estudo. Mas a responsabilidade maior, praticar de forma sincera. Eliminar os nossos vícios. Eliminar os nossos vícios é o quê? Não vou sair à noite, vou viver uma vida de isolamento, não vou sair com pessoas que a sociedade considera de mau comportamento. Não, não. É exalar amor, é falar com carinho, é prestar atenção, é prestar socorro, seja físico ou espiritual. É não julgar. Como é difícil não julgar. Quando nós passamos por alguém na rua e a pessoa, mesmo embriagada, nos pede algum valor monetário e nós dizemos, vai gastar tudo em bebida. Gente, eu não sei se vai. Se eu não me sinto bem, não dou. Mas se eu achar que tenho que dar, dou. Vamos parar de julgar o próximo. Vamos utilizar os valores cristãos no nosso cotidiano. Vamos olhar o outro como um espírito encarnado em dificuldade imensa, com dores. Lembremos das nossas. Quando nós tivemos dor, quando nós sofremos por falta de entendimento, quando nós passamos pelas nossas doenças físicas, psíquicas, pelo nosso desequilíbrio, nós sentimos dor e não quisemos que ninguém nos julgasse. E ficamos magoados com quem nos julgou. Não deveríamos, mas ficamos. Nós quisemos amparo. Quisemos um pouco de colo, um olho no olho, uma mão estendida. Alguém que dissesse, você está bem? Eu faço isso pelo outro? Eu faço isso pelo que está deitado na calçada, muitas vezes na chuva? Eu faço isso pela criança que muitas vezes berra porque quer atenção? Ou eu imponho o valor que eu acho que o outro deve ter? Nós falamos tanto das crianças que são espíritos em formação, mas nós queremos impor os nossos valores, nós não os ouvimos, não perguntamos quais são os seus anseios, quais são as suas necessidades. Eles chegaram há tão pouco tempo do plano espiritual, no mínimo estão mais atualizados que nós. É que nem celular. Eu sou o último modelo. Nós estamos aquele modelinho antigo ainda, meio analógico. Vamos aprender a ter essa humildade de ouvir todos. Do pobre ao rico. Do bebê ao idoso. Ouvir-nos,
que é a coisa que nós menos fazemos. Ouvir o que eu estou sentindo. Seja qual for o pensamento que em nossa mente atravessa em momentos de angústia, de desespero, até mesmo de sofrimento, não nos esqueçamos que o Mestre Jesus está ao nosso lado, vendo o nosso comportamento. E isso não é conversa, como costuma se dizer para enganar crianças, é uma realidade. Não sou eu que estou dizendo, é a página. Jesus está próximo de nós. A gente pode até enganar o outro, né? De vez em quando a gente dá um jeitinho, faz uma carinha de sonso, engana. Mas o nosso sentimento para a espiritualidade, a que tem interesse no nosso progresso, está claro, é visível. E por que eu vou querer ter um sentimento que seja danoso? Porque eu não entendo realmente. E até acontece comigo, mas por que nós cultivamos sentimentos que nos fazem mal? Que tal pessoa me irritou? Não, você é irritado. E vou começar a trabalhar a minha irritação. Porque antes de eu responder e ferir o outro, essa irritação passou por todo o meu organismo, já causou o dano que tinha que causar. Quando eu me dou Quando eu vou à maledicência, não é o outro que sofre, mas sou eu, com sentimentos pequenos, gastando o dom que é a voz e o dom que é também saber ficar em silêncio no momento certo. Quando eu abro a minha boca para difamar, para julgar, para ferir, não é o outro que sofre tanto, mas sou eu. E Jesus, como diz a página, está individualmente interessado na minha ação. Como seria a nossa ação hoje? Como seria o nosso currículo se tivéssemos que encontrar Jesus? Temos que pensar. Que o espírita saiba que é alguém conhecido de Jesus, na figura dos benfeitores espirituais e na figura de quem dirige a casa, a cidade, o lugar em que se encontra. Ou seja, nós temos responsabilidade em tudo. No nosso lar, na casa espírita, no nosso local de trabalho, no nosso convívio com o próximo. Nós somos espíritas. Esses atos devem ser pautados em atitudes de amor, de benevolência, de ação no bem. E que todos os nossos atos não são feitos aleatoriamente, traduzem a nossa elevação à nossa pequenez. Mas a verdade é que Jesus nos acompanha nesta elevação ou nesta pequenez, porque tem interesse em nos ver crescidos espiritualmente. A gente pensa aqui que Jesus fica nos vigiando, dizendo, fez besteira. Não. Jesus está interessado em que nós cresçamos. Por isso, às vezes, nossos atos pequenos são considerados. Porque eles precisam nos trazer a dor. Qual a utilidade da dor? Fazer com que eu veja que aquilo precisa ser modificado. Por que às vezes eu penso, mas por que essa dor de cabeça só acontece comigo de forma tão intensa? Porque eu não posso ingerir certos alimentos, preciso modificar a alimentação. Mas por que eu passo sempre por esse problema que me traz tanta dor? Porque eu preciso rever as minhas ações, a minha postura diante dos acontecimentos, a minha postura diante da sociedade, a minha utilidade como espírito encarnado na sociedade. Ninguém veio aqui para ficar de pernas para o ar. Todos têm uma utilidade. E nós sabemos disso. Sabemos porque o nosso corpo cansa de ficar parado. A nossa mente embota quando nós não nos dedicamos ao estudo, à arte, ao que vem a desenvolver a nossa capacidade intelectual.
O nosso sentimento nos adoece quando não é sadio. Olha a importância de colocar alegria em tudo. Vamos trabalhar alegres. Vamos conviver alegres. Vamos olhar para o outro alegres. Vou ter que sair com alguém que eu acho que a atitude é condenável, porque esqueci de analisar a minha e vi a do outro. Lembrem, Jesus sentava com o cobrador de impostos. Jesus sentava com a mulher adúltera e dizia: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E vamos lembrar que nós não somos os sãos, nós somos os que estamos em busca da cura também. Talvez juntos nós já consigamos alcançar de forma menos dolorosa. Que neste mês em que nós estamos, nesta casa da qual tenho a honra de participar, saibamos mais do que nunca venerar este Mestre, mas colocar-nos debaixo da sua proteção como quem assevera: Senhor, és para nós o Senhor. E queremos prestar contas das nossas atitudes, atividades ao teu generoso coração. Olha que bonito dizer: eu posso prestar contas. O saldo vai estar positivo. Que vocês não tenham vergonha, nem achem que seja preguiça declararem-se cristãos ou espíritas. Não tenham vergonha. Não achem que é para se mostrar, que é pieguice. Não precisa. Porque nós não precisamos dizer que somos espíritas. Porque se realmente somos, nós somos reconhecidos pela nossa atitude. Então, que não seja só esse mês, mas por todo o ano, por toda a nossa vivência, que o amor de Cristo paute nossa ação. Graças a Deus. Meus irmãos, Jesus nos abençoe e proteja hoje e sempre. As alegrias dos trabalhos espirituais de hoje. Quanto é clara a doutrina espírita no sentido de trazer aos nossos corações a certeza da vida espiritual. Ah, caros irmãos, como apresentado ao estudo de hoje, podemos ver que todos aqui se prepararam para encontrar a doutrina dos Espíritos como o Consolador prometido por Jesus. Da mesma maneira, caros irmãos, onde os vossos corações tremem na certeza das lutas anteriores, pelo fato de, no cristianismo, buscando todos vós o desejo do bem, do arrependimento, o desejo do progresso. Cada um que aqui se encontra, tenho a certeza, vivenciando o cristianismo em outras encarnações, percebeu a realidade do amor do Cristo quando desencarnou de uma forma mais suprema. Sendo assim, o arrependimento e a conscientização dos ensinos dos Espíritos pelas mãos de Allan Kardec trouxeram ao mundo as realidades espirituais. Progredir, reencarnar, sempre avançar, é a lei de Deus. Todos vocês, todos nós, buscamos essas informações na Terra. Da mesma maneira, também os discípulos do Cristo esperavam o Libertador.
sabendo que haveria alguém que iria trazer aos corações dos nossos irmãos daquela época a mesma certeza que hoje os espíritas encontram com a realidade da vida espiritual. Caros irmãos, os companheiros e discípulos da época do Cristo eram conhecidos de Jesus a dizer a Pedro: Simão, eu te conheço, tu és rocha. A dizer a Zaqueu: caminhe até seu lar. A dizer a Lucas, no sentido espiritual, através de sua mãe. E assim, caros irmãos, Jesus conhecia a todos os seus discípulos, os apóstolos, até mesmo olhando a Saulo, mostrando a ele a luz imensa do progresso futuro. Por que me persegues? Demonstrando o caminho através da visão espiritual. Todos esperavam o libertador. Muitos sofreram, lutaram com dignidade para que o mundo recebesse a luz. Caros irmãos, sejamos esses, na busca da doutrina espírita, lutando pela paz, pelo amor, pelo progresso, no bem na terra, nas famílias, pela reencarnação como espíritos irmãos, no sentido único de sermos felizes, amando uns aos outros. A casa espírita, meus caros, proporciona o que aprendemos hoje, o amparo espiritual, seus guias, pais, espíritos familiares de outras existências que avançaram e se encontram conduzindo-os no processo do amor na encarnação. Todos nós que aqui nos encontramos, renovando os votos com a doutrina espírita e com Jesus, na continuidade do bem, da paz, do trabalho, na casa de Leon Denis. O abraço do vosso irmão altivo, na certeza de que Jesus é a continuidade do servir, hoje e sempre.